Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de mim. Ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nessa terça-feira da quarta semana da Páscoa. No domingo passado, estávamos ali celebrando o domingo do Bom Pastor, aonde a igreja reza para que os pastores, aqui no caso os bispos, nós sacerdotes, os diáconos, a hierarquia da igreja, o Santo Padre, o Papa, esteja exercendo realmente a sua função de pastoreio, de cuidar das suas ovelhas, de cuidar de cada pessoa, os bispos cuidando dos seus diocesanos, da sua diocese, os párocos das suas paróquias, o Papa, de toda a Igreja Universal, de toda a Igreja Católica, porque é preciso cuidar, porque nenhuma das ovelhas, nenhum cristão, nenhum daqueles que já aceitaram Jesus, que vive com Jesus, que foi batizado e procura viver essa vida de santidade diariamente, e aqueles também que estão fora, que possam voltar. A igreja reza, ela coloca esse dia do Bom Pastor para que nós possamos relembrar e pensar na nossa grande responsabilidade de cuidarmos de cada um de vocês, aonde quer que vocês estejam, levando nesse caminho de santidade. Mas tudo isso precisa acontecer num clima de muita oração, porque nós sabemos que o demônio, ele tem uma força muito grande, e o demônio vai investir em quem? Ele vai investir justamente na hierarquia da igreja, nas autoridades da igreja, para desviar as autoridades da igreja dos seus pensamentos, que muitas vezes nos desviar o pensamento das autoridades da igreja do caminho certo e introduzir erros para levar toda a igreja à perdição. E Jesus é um modelo, Ele é o bom pastor, Ele se preocupa com as ovelhas, Ele dá a vida pelas ovelhas. E nesta semana nós estamos meditando isso. Vocês veem que Jesus está sempre dizendo uma frase que está sendo decorrente durante esses dias: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas
ouvem a minha voz. Eu dou a vida por elas. E eu não vou permitir que elas se percam. Jesus está sempre falando isso, como ele falou hoje também. Estamos no Evangelho de São João, capítulo 10, de maneira especial, do versículo 22 até o 30. Aqui fala que estava se celebrando em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. A dedicação do templo, lembremos que foi Salomão que construiu o templo de Jerusalém. Então, estava se comemorando, se relembrando também essa festa. Aí o que está por trás também é a alegria do povo judeu que saiu do Egito, a libertação do Egito, e o verdadeiro culto que se celebrava a Deus ali no templo de Salomão. E aqui diz que Jesus, ele estava passando, ele estava ali andando pelo pórtico de Salomão. Então, tem o templo de Jerusalém, e em volta do templo de Jerusalém tem aquelas colunatas com aquela parte de cima fechada. Ali é o pórtico. E por que chama pórtico de Salomão? Porque Salomão costumava rezar ali, dali, costumava ficar ali. Lá no Vaticano, para nós entendermos como que é esse pórtico, é só ali quando a gente entra aí na praça do Vaticano, né, da Praça de São Pedro, melhor dizendo, aí tem aquelas colunas em volta, né? Aquelas colunas grandes, fechadas, e ali a pessoa passa ali por dentro, né? Aqueles braços abertos, e em cima estão os apóstolos representados. Então, ali no templo de Jerusalém, Jesus estava naquele lugar. E além disso, que as autoridades, os judeus, lembremos que todas as vezes quando no Evangelho de São João fala os judeus, a referência aqui é as autoridades religiosas. Os saduceus, os doutores da lei, os fariseus, os herodianos, aqueles que faziam parte, né, daquele grupo que decidiam todas as coisas, que era o Sinédrio. Então, ali diz aqui, o Evangelho está dizendo no capítulo 10, versículo 27, os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Parece uma pergunta assim, que eles estão fazendo para Jesus, onde não tem maldade nenhuma, eles estão apenas querendo tirar uma dúvida. Então, olha, Jesus, tira a dúvida, você é o Messias mesmo? Fala para nós abertamente. Aí Santo Agostinho, quando ele medita sobre essa passagem, ele faz o sermão, ele diz o seguinte, que aquelas autoridades religiosas, elas estavam com o coração fechado. E a intenção delas era de prender e matar Jesus, que é uma decisão que eles já tinham tomado lá no capítulo 5, diante da cura daquele paralítico. Eles já tinham tomado a decisão de matar Jesus, porque Jesus se dizia ser filho de Deus e ainda fazia curas no dia de sábado. Então isso era uma blasfêmia, e eles estavam procurando uma oportunidade para matar Jesus. Então, só que agora eles estão, aí diz Santo Agostinho, eles estão ali querendo tirar de Jesus
aonde Jesus deveria falar abertamente, porque Jesus estava dizendo, Pai, somos um e tal, aquela coisa toda. Se vocês não acreditam em mim, acreditam apenas pelas obras que eu faço, mas nem pelas obras vocês não acreditam, vocês não acreditam por aquilo que eu falo. Mas até então Jesus ainda não falou, eu sou Deus, eu sou filho de Deus. Não falou, é por isso que eles estão dizendo, fale abertamente. Para quê? Para incriminá-lo. Não era uma questão de estar tirando a dúvida. É que eles queriam que Jesus falasse logo abertamente, porque assim eles iriam pegá-lo mesmo, prendê-lo e matá-lo. E foi o que aconteceu depois. E aqui Jesus fala, já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. É aqui que eu quero parar, para a nossa meditação. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Está vendo? As ovelhas, aqueles que ouvem. Vou tirar agora o nome de ovelhas e vou falar de nós, para ficar melhor. Aqueles que creem, aqueles que ouvem a voz de Jesus, ele dará a vida eterna. E eles jamais se perderão. Porém, as autoridades religiosas daquele tempo, Jesus disse para eles, vós, porém, não acreditais. Vocês não acreditam em mim. Vós não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. Que tristeza. Mais uma vez, como eu falei esses dias, que tristeza. Eles que deveriam reconhecer na pessoa daquele homem o Filho de Deus, eles fecharam o coração, não acreditaram. Eles não conseguiam ouvir, desculpe eu dizer assim, a voz de Jesus irritava eles, causava irritação. Vós não acreditais. Eu já vos disse. Por que não sois das minhas ovelhas? Aqui agora eu quero trazer para mim. Eu sou um sacerdote. E nós estamos nessa semana do Bom Pastor. O seu pároco é um sacerdote. O seu bispo é o sacerdote. É a plenitude do sacerdócio, é o bispo. E que tristeza Jesus olhar para mim e dizer assim, vós não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas? Dá para entender, meus irmãos? Eu fui ordenado, graças a Deus, devidamente ordenado, na Igreja Católica, na Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus olhar para mim e dizer assim, vós não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas?
E quando é que isso acontece? Quando é que um sacerdote, quando é que um diácono, um bispo, que foi devidamente ordenado para cuidar das suas ovelhas, e Jesus diz assim: vós não acreditais em mim? Quando isso acontece? Quando se ensina errado. Quando não se acredita na ressurreição de Jesus. Quando fala no púlpito que a ressurreição foi apenas uma forma de pensamento dos apóstolos, como se tivesse na cabeça dos apóstolos. Eles pensaram isso, eles tiveram essa visão, mas na verdade eles não viram Jesus coisa nenhuma. É não acreditar na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. É quando nós fazemos, meus irmãos, da nossa ordenação, do anúncio do Evangelho, que deveria ser o anúncio do Evangelho, e nós fazemos um anúncio de partido político. Isso é não acreditar em nosso Senhor. É quando não se fala mais da vida eterna, se fala apenas desse mundo aqui, de uma sociedade aqui, mas não fala da sociedade do céu, daqueles que estão lá. É quando não se aponta mais o pecado e diz que todo mundo está salvo e que ninguém precisa se confessar. Triste, esses dias uma pessoa me falava que ele tinha ido em um determinado lugar, numa igreja, e lá estava tendo uma preparação para a confissão, e a autoridade religiosa, o sacerdote, fez aquela preparação até bonita, ele ficou assim entusiasmado. Aí no final, simplesmente, o sacerdote deu uma absolvição geral para todo mundo, dizendo: agora vocês estão perdoados, não precisam se confessar não. E tinha os outros padres que estavam lá esperando para a confissão. Vocês não precisam se confessar porque vocês já receberam a absolvição aqui. Bem, para se confessar bem, primeiro a pessoa precisa reconhecer os seus pecados, reconhecer a gravidade do pecado, ter o arrependimento de coração e confessar individualmente ali diante do sacerdote. Imagina quando diz assim: todo mundo já foi perdoado, pode ir embora, não precisa ir se confessar individualmente. A confissão comunitária, o catecismo da igreja nos deixa isso bem claro. É em momentos de calamidade pública, um avião está prestes a cair, o sacerdote ali dá uma absolvição geral, ali no tempo da pandemia. Aí está todo mundo doente, todo mundo vai atrás do padre, aí não tem como ali o padre, o sacerdote, dar a absolvição geral, e aí, não tem como o padre dar a absolvição individual, e aí ele dá a geral com a condição, é isso que o catecismo da Igreja Católica ensina, que se a pessoa passar por aquela situação, ela deve imediatamente procurar um sacerdote, porque a confissão comunitária, meus irmãos, não perdoa pecado mortal, não. E aquela pessoa, aquele rapaz, ficou muito preocupado, porque ele disse que após aquele momento, todo aquele povo foi embora. Foi
embora, nem foi lá buscar os outros padres que estavam ali aguardando para a confissão, não, foram todos embora. Isso gerou uma angústia dentro dele. Ele procurou o padre e disse: mas padre, o senhor disse que ninguém precisava mais confessar diante daquela situação. Ele não foi lá para condenar o padre, ele ficou muito preocupado com aquela situação. Ele disse: mas padre, o senhor não sabe que a absolvição para pecados mortais tem que ser a confissão individual? Aquele povo todo estava em estado de graça, estavam com pecados veniais, que não haveria, entre aspas, a necessidade deles se confessarem. Padre, se aquele povo todo se perder, o sacerdote ficou ali na hora todo desgonçado, né? Não sabia o que dizer, não teve resposta para dar. Estão entendendo quando Jesus está dizendo: vós não acreditais, por isso vocês não ouvem a minha voz e não sois das minhas ovelhas? Imagina, meus irmãos, Jesus olhar para mim e dizer: Padre José Augusto, você não faz parte das minhas ovelhas, você não faz parte. Que terrível! E tantas coisas que nós ouvimos hoje. Vamos rezar, meus irmãos. Rezemos muito pela Igreja Católica. Por favor, rezem por nós, sacerdotes. Rezem por mim. Estou aqui, eu não sei se eu estou ensinando certo. Claro, é uma analogia que eu estou falando. Claro que eu tenho procurado ensinar certo. Eu procuro até o bispo aqui, pergunto para ele se tem alguma coisa que eu tenha falado de errado, se alguém veio e falou alguma coisa com ele. Graças a Deus, isso é graça. Ele disse que eu não precisaria me preocupar, estava tudo certinho. Esses dias também procurei o meu diretor espiritual, que é um outro bispo, conversei com ele, apontamos ali algumas coisas, porque eu não posso caminhar sozinho, nem você pode caminhar sozinho e sozinha. Para quê? Para que o salteador, o bandido, o ladrão, o demônio não venha me introduzir ensinamentos errados. Porque se eu ensinar vocês errados, o que será de mim, o que será de vocês? E nós ouvimos, às vezes, determinadas autoridades ali falando coisas que não estão dentro da doutrina da igreja. Está fora da doutrina. Meus irmãos, não estou falando isso para suscitar coisas no coração de vocês, mas é para vocês rezarem, para vocês verem que nós estamos vivendo tempos difíceis. E esses tempos difíceis que nós estamos vivendo, Jesus já havia anunciado que lá para os finais dos tempos iria acontecer isso. Ele falou dos corações endurecidos. E nós vamos vendo isso de forma clara nessa semana do Bom Pastor. Rezem pelo seu pároco, reze pelo seu bispo, rezemos pelo Papa, que nós precisamos de oração. Reze pelos diáconos, aqui eu estou falando a hierarquia da igreja. Reze por nós, a responsabilidade nossa é muito grande, e se nós ensinarmos errado, o que será das ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo? As ovelhas vão se perdendo. Como já dizia o profeta, as pessoas se perdem por falta de conhecimento. E nós, eu estou me incluindo, que deveríamos estar ensinando o certo, o correto,
estamos entrando nesses ensinamentos aí, como eu estava ouvindo uma homilia de um certo bispo, e ele estava dizendo, ele fazendo aquela recomendação e aquela exortação, já não se ensina o que a igreja sempre ensinou. Está se ensinando tudo, falando de tudo, se fala de ecologia, se fala, sabe lá de que mais. Mas apontar para nosso Senhor, apontar para a doutrina de nosso Senhor, parece que se esvaziou. De onde é que vem esse esvaziamento? Será que é falta de oração? Será que deixamos os ensinamentos ensinados que estão ali no catecismo da igreja, essas ideias modernas, esquecemos os santos padres, o que Santo Agostinho ensinou, Santo Tomás de Aquino, Santo Irineu e assim por diante, Santo Atanásio, que diante daquela heresia ariana, ele ali foi firme até o fim, foi exilado várias vezes, ficou sozinho porque as autoridades religiosas, os bispos, naquele tempo se deixaram levar pela heresia ariana, e os padres também. Santo Atanásio ficou sozinho, foi exilado várias vezes, mas ele foi firme até o final. Então os ensinamentos dos santos padres foi esquecido ou foi deixado de lado? As ideias modernas, elas são mais importantes? Não. Precisamos voltar à nossa origem. Mas eu digo mais uma vez, que tristeza quando Jesus diz: já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. E se nós nos comportamos como as ovelhas que não estão com o Senhor, o que é que o que vai acontecer conosco? Nós vamos perder a vida eterna. Ou nós não acreditamos mais na vida eterna, ou não acreditamos mais no céu, ou não acreditamos mais no julgamento, que cada um vai ter que prestar, eu irei prestar. E Jesus diz que aqueles que ouvem a voz dele, ele dará a vida eterna. Que voz nós estamos ouvindo? A voz da permissividade, tudo pode, da libertinagem, da igreja do que tudo pode? Será, meus irmãos, que nós estamos vivendo um tempo agora que parece que tem duas igrejas? O que seriam essas duas igrejas? Um fala de um jeito, outro fala de outro. Um fala da vida eterna, outro diz que não tem vida eterna. Um fala do pecado, que precisamos mudar de vida, o outro diz que não há mais pecado, que não tem mais pecado. Um que fala que nós precisamos lutar pela santidade para sermos santos, outro diz, não precisa ser santo não, Jesus já nos salvou, está todo mundo salvo. Meu Deus do céu, que Deus nos dê a graça. Nesses dias, rezem os terços, ao ir na missa, ofereça as orações por nós, pelas autoridades religiosas. Rezemos, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, de um combate muito grande. O demônio criou uma força, como diz lá no livro do Apocalipse, porque ele sabe que pouco tempo resta para ele. Não estou dizendo, meus irmãos, que o mundo já vai se acabar, não estou falando disso. Eu estou falando que nós estamos vivendo tempos difíceis. A igreja sempre passou por tempos difíceis. Esses tempos difíceis que nós estamos vivendo podem ser os últimos? Pode ser, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor virá. Por isso que Jesus recomenda
que nós estejamos vigilantes, vigiai e orai para não cair em tentação. Que Nossa Senhora, ela que tem aquele título tão bonito da Divina Pastora, porque ela é a mãe do bom pastor, que Nossa Senhora interceda por nós. Rezemos, peçamos que Deus venha em socorro da sua igreja. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima.